Henker que vive duas vezes. Capítulo 424. Templo do Dragão, 11. Bum, o Waltz puxou lentamente o punho para trás após socar. Depois que a energia escura foi liberada de seu punho, vapor flutuou dele. Você subjugou com sucesso o guardião do cemitério, Vazuk. Uma parte da maldição do dragão foi removida. Fica mais incrível quanto mais eu olho para ele. A magia da espécie dracônica e o Mugong da tribo de um chifre, a rainha do verão escolheu bem seu sucessor. O bispo-chefe sorriu tristemente enquanto observava a valsa. A primeira vez que ele a conheceu, ele pensou seriamente se precisava despertar o poder dos 7 reis demônios porque sua força estava faltando em comparação com a dela depois que o canal com o demônio celestial foi desconectado. No entanto, o Waltz apenas olhou para ele e para o bispo e perguntou se eles queriam seguir em frente juntos. Isso significava que a trégua ainda era válida e que trabalhariam juntos até pelo menos encontrarem seus subordinados. Afinal, nenhum deles sabia o que estava escondido no labirinto. O bispo-chefe concordou porque não tinha razão para não fazê-lo. No entanto, percebeu que o Waltz não precisava da ajuda deles. Ela realmente descobriu o segredo do labirinto. Você tem que coletar os pedaços que aparecem depois de quebrar os protetores? Quanto mais pedaços do dente de Calatos ela reunisse, mais o poder de Waltz retornava. E parece que ela sabe o que fazer. O bispo-chefe ainda não sabia como navegar no complicado labirinto. Mas o Waltz parecia ter descoberto. O bispo-chefe presumiu que ela havia usado sua magia dracônica para ajudá-la. De qualquer forma, o bispo-chefe conseguiu dirigir-se ao centro do labirinto com a ajuda de Waltz e reuniu-se com muitos de seus subordinados nas salas de pedra ao longo do caminho. Embora 70% das forças do exército do diabo estivessem desaparecidas ou mortas, não foi um resultado ruim, considerando a dificuldade do labirinto. Além disso, os jogadores que encontraram por acaso imediatamente largaram as armas e se renderam. Logo, o grupo que seguiu Waltz cresceu para cerca de 100 membros. O dragão branco pode ser capaz de construir sua posição depois de passar por esse perigo. Não havia maneira melhor do que essa para os jogadores observá-la. Eu também tenho que encontrar a chave. Seus olhos ficaram pensativos. Felizmente, quando ele começou a circular o poder dos 7 reis demônios, seus canais bloqueados se recuperaram lentamente, pouco a pouco. Depois de concluído, a única coisa que ele queria fazer era encontrar Yon-Wu, a raiz de tudo isso. Estrondo. Só então, o Waltz parou de avançar pela primeira vez. Ao vê-la olhar para o ar vazio, os jogadores atrás dela também ergueram os olhos, imaginando o que havia ali. No momento em que o bispo-chefe estava prestes a perguntar o que ela estava fazendo, o Waltz murmurou: "Está acordado." No momento em que o bispo-chefe estava prestes a perguntar o que ela estava fazendo, o Waltz murmurou primeiro. O bispo-chefe sentiu arrepios nas costas. O que? O dono do labirinto. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, o labirinto começou a tremer. O bispo-chefe podia sentir todos os seus sentidos e a força dos 7 reis demônios flutuando ao seu redor. Ah! Haha! E pensar que sentiria isso aqui. Ó céus! Você não poderia esperar menos do Rei Negro. Não imaginei que seria tão difícil encontrar a chave. O caos rastejante. Os canais desconectados começaram a retornar um por um. A estática tornava difícil entender o que eles estavam dizendo, mas eram definitivamente vozes pertencentes aos 7 reis demônios. No entanto, uma de suas vozes podia ser ouvida tão claramente quanto o dia. Atenção! Era a voz de seu líder, o Rei Demônio Touro. Todo mundo vai. O bispo-chefe estava prestes a gritar quando percebeu que era tarde demais. Ele bateu palmas, disparando seu poder mágico ao redor delas para formar uma barreira. Bum! O labirinto tremeu antes de explodir. Estrondo. O labirinto está desmoronando. AACK. O que é isso? AAK. Foi um raio inesperado para aqueles que estavam ocupados em busca de tesouros. Muitos dos jogadores foram arrastados pelos escombros e enterrados vivos. Aqueles que eram mais habilidosos rapidamente usaram pergaminhos e artefatos para escapar da torrente de poder mágico. O grande tamanho do labirinto em colapso fez com que seu impacto se espalhasse por todo o palco. O que? Os jogadores que estavam prestes a entrar no labirinto depois de ouvir os rumores. Caramba, use sua magia de suspensão. O palco está se comportando de maneira estranha. Os semi-rankers no meio de seus testes no Templo do Dragão. O que aquele Hoarder fez agora? E os rankers que ouviram rumores sobre o 35º andar em ruínas. Todos rapidamente começaram a recuar do templo. No entanto, o solo rachou abaixo deles e um terremoto de grande magnitude rompeu com força ainda mais destrutiva. Inúmeros jogadores morreram ou desapareceram. Então, uma sombra enorme apareceu no chão com um rugido alto, paralisando os sobreviventes em choque. Um enorme dragão, uma espécie considerada já extinta, estava alto e rugia. O rei dragão corrompido Calatos surgiu. Por vontade de Calatos, todo o 50º andar foi designado como território do dragão. A maldição do dragão está sendo aplicada a todo o cenário. A maldição do dragão foi fortalecida pelo caos rastejante. Todos os canais dos jogadores foram bloqueados. Todas as habilidades diminuíram. Todas as imunidades diminuíram. A maldição de Calatos que estava limitada ao labirinto agora se espalhou por todo o palco. O céu escureceu quando todas as leis que compunham o palco foram seladas, afetando todos os canais, poderes e habilidades.
O que está acontecendo? Isso não pode estar acontecendo. Foi uma má notícia para os jogadores que mal conseguiram evitar o terremoto. Outra mensagem apareceu. Todos os jogadores que entraram no Templo do Dragão, do 50º andar receberão uma missão repentina. Caça o monstro-chefe, Rei Dragão Corrompido, Kalatos. Missão, mate o dragão. Descrição. O antigo dragão Kalatos assinou um contrato com um deus do outro mundo, Crawling Chaos, para ressuscitar seu filho, o Bala. O conhecimento adquirido através do Crawling Chaos informou-o de que suas chances de sucesso aumentariam se ele ganhasse santidade e transcendência. Ele tentou escalar a torre, mas foi bloqueado por Alforone no 77º andar. Ele liderou toda a espécie na guerra contra Alforone e iniciou a Grande Guerra que mais tarde seria chamada de Segundo Massacre do Dragão, que resultou na extinção da espécie dracônica. Mal se agarrando à vida, Kalatos retornou para sua residência, o labirinto, para se arrepender de suas escolhas passadas e aguardar a morte. Depois de deixar apenas um sucessor, ele entregou sua alma ao deus do outro mundo como parte do contrato e foi contaminado. Agora, o Rei Dragão foi convocado por razões desconhecidas. Apesar de seu estado contaminado, os restos de sua consciência o deixaram furioso porque seu refúgio está sendo invadido. O templo que homenageia seus antepassados não está mais servindo ao seu propósito. Kalatos punirá aqueles que interromperam seu sono. Quanto mais furioso ele ficar, mais abrirá a porta para o caos rastejante, cuja influência na torre crescerá. Os jogadores atualmente no palco não podem escapar do território de Kalatos ou pedir ajuda. Juntos, sobrevivam ao novo desastre, Kalatos, ou superem a maldição do dragão e erradiquem-na com sucesso. Qualificação de participação. Jogadores no 50º andar. Limite de tempo, 72 horas. Recompensas. 1. Título, Oponente dos Dragões. 2. Recompensas adicionais com base na contribuição. Penalidade se a missão não for concluída. 1. Destruição do 50º andar. 2. Proibição de mudança de piso. 3. Morte de todos os jogadores participantes. 1. Grande desastre. Que problema maluco. Com seus subordinados, o bispo-chefe pousou bem longe, no final da fase. Ele estalou a língua. Um grande desastre era um termo usado para indicar uma missão quase impossível de ser concluída. Ele esteve prestes a se reconectar com os 7 reis demônios apenas para ter seus canais bloqueados novamente. Com a fuga e o pedido de ajuda bloqueados, como eles deveriam caçar o dragão? Suponho que muitos morrerão. Parecia que 30% dos jogadores já haviam morrido e os olhos do bispo-chefe escurecerão. Ao longe, Kalatos abriu as asas e voou para o céu. O ataque em grande escala começou. Ion-Wu pousou silenciosamente em um precipício na beira do palco. Ele cerrou os dentes. Eu não pensei que o verdadeiro Kalatos apareceria em vez de seu vestígio. A convocação dos mortos falhou. Ele esperava encontrar o vestígio de Kalatos, que conhecia seus segredos, e não o verdadeiro corpo que já havia sido consumido pelo caos rastejante. Que patético. Esse é o rei que uma vez liderou uma espécie poderosa? A rainha do verão apareceu ao lado de Ion-Wu com um sorriso malicioso, seus longos cabelos negros esvoaçando. Ela ainda era jovem quando o segundo massacre do dragão começou e só se lembrava dele como um nobre rei. O Kalatos que ela viu agora era uma vergonha. Já era ruim que ele não tivesse mantido sua dignidade de dragão, e pensar que ele havia se vinculado a um ser que nem sequer tinha uma identidade adequada e agora estava nesse estado. Ela tinha filhos, 9 deles, na verdade, mas não conseguia entender as motivações dele, nem queria. Você não pode comparar crianças nascidas por amor com crianças nascidas por necessidade. Ion-Wu olhou para a rainha do verão com olhos imóveis. A rainha do verão bufou com os braços cruzados. Olhando para a cabeça de uma senhora, você é um vagabundo sem classe. Mesmo que a conexão deles não fosse tão forte quanto a que ele tinha com Shannon e os outros, Ion-Wu e Summer Queen ainda podiam compartilhar pensamentos. Além disso, a rainha do verão não relutava em revelar o que pensava, quase como se o estivesse desafiando a espiar seus pensamentos. Considerando sua personalidade elevada e arrogante, essa atitude era compreensível. No entanto, Ion-Wu apenas se voltou para Kalatos, como se não valesse mais a pena pensar na rainha do verão. Ele se lembrou das últimas palavras de sua mãe para procurar seu irmão mais novo e lentamente arregalou os olhos. Olhos dracônicos. Seus olhos instantaneamente se conectaram aos olhos dourados ardentes e aos olhos do filósofo e várias cores apareceram em sua visão. Kalatos subiu alto e estava vomitando um hálito negro cheio de veneno, ácido e maldições no chão. Os jogadores correram em sua direção, com efeitos explodindo de suas diferentes habilidades. Os mais espertos já haviam percebido que as recompensas adicionais eram os legados da espécie dracônica e esperavam que mesmo com todos os debuffs, os esforços combinados dos grandes clãs, rankers e semi-rankers prevaleciam. No entanto, aos olhos de Ion-Wu, eles pareciam apenas soldados tolos. Embora os outros não pudessem ver, seus olhos mostraram-lhe os tentáculos negros pendurados no céu ao redor do corpo de Kalatos. Isso significava que o Crawling Chaos havia emprestado o corpo de Kalatos para interferir na torre. A razão pela qual temos apenas 72 horas é provavelmente porque esse é o tempo máximo que o território do dragão pode ocupar o palco. Depois disso, Alforone e o Bureau terão que se envolver.
Alforone não deixaria Kalatos sozinho agora que ele era um servo do Crawling Chaos. Mas será o fim de tudo se isso acontecer. Ao contrário dos outros jogadores, que apenas tiveram que matar Kalatos, Yon-Woo teve que encontrar uma maneira de tirar o dragão do caos rastejante. Devo te ajudar, nesse momento? A Rainha do Verão perguntou com um sorriso malicioso, lendo os pensamentos de Yon-Woo. Ela zombou. Uma vez fui chamada de último dragão. Conheço muitos segredos que nunca poderia ensinar a outras espécies. Era tentador, mas Yon-Woo não poderia forçar a Rainha do Verão a ajudá-lo como fez com Shannon e os outros. Se ela se oferecesse, seria outro assunto. Mas, pare de me incomodar e vá embora. Hahaha, você é definitivamente um humano divertido. Se você tivesse me pedido para ajudar, você teria morrido ali mesmo. A Rainha do Verão estava prestes a lamber os lábios vermelhos quando Boo apareceu de repente na frente de Yon-Woo com um grunhido. Você quer morrer? Não meta o nariz nessa conversa. Vá se matar, seu ser humilde. Como ousa um servo dar um passo à frente? Vocês dois parem. Yon-Woo ignorou a batalha de palavras entre Boo e a Rainha do Verão e levantou-se lentamente. Se os outros soubessem que ele estava planejando tirar Kalatos do caos rastejante, pensariam que ele era louco. Mas não é impossível. Yon-Woo esfregou a mão esquerda, que continha a espada vampírica de Bathory, e virou-se para outra direção. Um dragão de verdade. Hahaha, carne, dê-me carne. O Imperador da Gula parou de lutar contra os líderes do Dragão Verde e do Dragão Negro e correu para Kalatos. Ele estava meio enlouquecido, saliva escorrendo de sua boca. A pedra de Gula tremeu dentro de seu estômago. Parecia que a maldição do dragão que o prendia havia sido afrouxada. Se eu usar isso, os olhos de Yon-Woo escurecerão enquanto ele pensava nisso. Então, ele chamou a pequena fada, Ubala. Ubala. A fada assentiu. Faça o que quiser. Você já é o novo mestre do labirinto e de Laftel. Obrigado. Ele estendeu a mão em direção ao penhasco, ativando todos os sistemas relacionados a Laftel através de Ubala. O labirinto explodiu e os pedaços do dente de Kalatos espalhados por ele flutuaram no ar. Eles giraram em torno de Ubala, que estava no centro e fechou os olhos silenciosamente. Claque. Você completou com sucesso a missão oculta, imunidade à maldição e... Você foi recompensado com Bênção do Dragão. Você completou a missão relacionada, Cars Immunity e a missão, Cars Immunity nessa ordem. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 100.000 karma. Você adquiriu 200.000 karma adicionais. Bênção do Dragão, foi fortalecida. Você também foi recompensado. O artefato, Dragon Root, foi concluído. Uma ficha quadrada caiu na mão de Yon-Woo. Foi o principal processador do labirinto, Ubala. O verdadeiro processo das missões era ser reconhecido e aprender sobre o sistema. Yon-Woo empurrou a raiz do dragão nas costas da mão direita, rasgando levemente sua pele. A raiz do dragão estabeleceu-se suavemente no sistema Etmen e começou a apoiar seu caminho de pensamento e circulação. As grandes mentes dos dragões eram demais para Yon-Woo lidar, e então Kalatos criou a raiz do dragão com isso em mente. A missão relacionada, Cars Immunity V, foi concluída com sucesso. Dragon's Blessing, foi fortalecido para libertá-lo da Dragon's Cars. Todos os canais foram restaurados. Todas as habilidades foram restauradas. Todas as imunidades foram restauradas. Todos os poderes foram restaurados. Yon-Woo foi o único no palco a ser libertado da maldição de Kalatos. Despertar do corpo do dragão no quinto passo. Liberação total de energia. Ele abriu seus canais e espalhou suas Skywings com mais força do que nunca. As 5 dos 9 reis aqui, Waltz, Tom, Magnus, o bispo-chefe e o imperador Gula. Hoje, pelo menos 2 deles morrerão. Suas asas pretas e vermelhas se espalharam como fogo e escurecerão o céu. Ele estendeu a mão para frente. O verdadeiro nome oculto de Vigrid, Arondite foi lançado. Folclore. Decapitação de dragões. Yon-Woo derrubou Vigrid e uma coluna de fogo repleta de centenas de raios desceu do céu.